Olá, meus amigos, então voltando aí para o segundo bloco da aula de estado de necessidade, agora nós vamos dar uma olhada nos requisitos, que são divididos em objetivos e subjetivos. Então, nós vimos aí a parte introdutória e entendemos o conceito, que é as teorias que explicam se é direito, se o estado de necessidade deve ser entendido como um direito, uma faculdade, qual é o fundamento de tudo isso, beleza? Então vamos passar aí para os requisitos, tá? Vamos analisar aí os requisitos, né? Começando pelos objetivos, que são os mais extensos, tá? Requisitos objetivos, que são os mais extensos, olha só. Então aqui nós temos que o primeiro requisito é, para aplicação do estado de necessidade, que o perigo seja atual, que a situação de perigo não tenha sido causada voluntariamente pelo agente, que ele vai salvar o agente, né, na hora de agir, ele vai salvar direito próprio alheio, a inexistência de dever legal de enfrentar o perigo, tudo isso aqui está no artigo 24. A inevitabilidade do comportamento lesivo e a inexigibilidade de sacrifício do interesse ameaçado. Esses são os 3 requisitos objetivos que o juiz deve verificar no caso concreto para a aplicação do estado de necessidade. E aí nós vamos analisar um a um, vamos explodir isso aí e analisar um a um. Bacana? Então, o que é o perigo atual? Talvez esse aqui seja o requisito mais importante, porque quando nós estudarmos a legítima defesa, nós vamos diferenciar o estado de necessidade da legítima defesa justamente por este requisito, porque na legítima defesa fala em agressão injusta atual ou iminente. Aqui se fala em perigo atual. Nós temos que tomar cuidado com isso. Então, o que é o perigo atual? Perigo é exposição, né? É exposição do bem jurídico, do autor aí, daquele que vai praticar a conduta, a uma situação de probabilidade de dano. Então, olha só, quando a gente fala em perigo, toda vez que a gente fala em risco, em perigo, é porque há uma probabilidade, não há certeza, a probabilidade de dano. Então, perigo atual, né, é expor aquele bem jurídico, a vida, patrimônio, enfim, a uma situação de probabilidade de dano, É muito possível que se o agente não tomar nenhuma providência, o dano vai acontecer, tá? Então, olha só, esse perigo atual ele pode vir da conduta humana, da força da natureza e até mesmo de comportamento de animais. E aqui eu vou dizer para vocês que não há legítima defesa contra animais e sim estado de necessidade. Então, olha só, é possível estado de necessidade relativo a uma conduta humana? Sim, né? Olha só, motorista que dirige em alta velocidade e atropela transeunte porque tenta socorrer pessoa ferida que estava no interior do carro. Então, olha só, ele acabou matando, acabou atingindo o transeunte em estado de necessidade, porque ele estava ali, né? Houve uma conduta humana que levou ao ferimento de um terceiro e ele estava em estado de necessidade de terceiro, socorrendo aquela pessoa e acabou nessa conduta atropelando aí um transeunte, tá? Então, veja só, esse estado de necessidade decorreu da conduta do transeunte, né, de ter atravessado a frente. Tudo aí decorre, essa situação toda decorre de conduta humana. Então, o perigo atual pode ter origem em uma conduta humana, tá? Também pode ter origem na força da natureza. Então, olha só, Brumadinho, Mariana, pá, estourou a barreira lá, no caso ali foi uma inundação por problemas estruturais, mas poderia ter acontecido uma chuva imensa, ter inundado uma cidade inteira, e para se salvar, o indivíduo não tinha outra alternativa a não ser subtrair, né? A não ser subtrair um barco ali do vizinho para poder se salvar da inundação, para poder se livrar aí da inundação, tá? Então não havia outra maneira. Olha só, a força da natureza como causadora do perigo atual. E comportamento de animal. Comportamento de animal também é considerado um perigo atual. Então, imaginem que um cão ataca ali uma criança tal,
e você, para salvar a criança, você vai e mata aquele cão, né? Então, veja só, é um comportamento do animal, e aqui eu já vi em concurso público colocando essa situação como legítima defesa de terceiro, e não é. Né? Nesse caso, que você vai salvar a criança, por exemplo, é legítima defesa, aliás, estado de necessidade de terceiro, ou pode ser que você seja vítima do ataque do cão e você seja obrigado a matá-lo, estado de necessidade próprio, tá? Olha só, então, conceito pode vir, e o perigo atual. Ele deve ser o quê? Efetivo e real, né? Ou seja, quando a gente fala em perigo atual efetivo, é aquele que tem potencial, né? Ele tem eficácia para de fato atingir o bem jurídico. E quando nós falamos em real, é porque não é uma divagação de ninguém, não é uma divagação. O autor ele não está fantasiando, ele não está se confundindo. O perigo é real mesmo, está de fato. Né? Há um perigo comprovado, há um perigo que tem eficácia e ele está comprovado no mundo fenomênico. Tá? Então ele é efetivo e é real. Efetivo e é real. Olha lá, como eu já tinha dito, se vem de uma injusta agressão, aí é legítima defesa. Tá? E o que significa atual? Atual é o que está acontecendo agora, presente, com o destinatário certo, tá? Então vem para mim, ó. Vem para mim. Imagine que eu esteja numa sala de aula como professor e lá no fundão, sabe o fundão na sala? Um aluno indignado com a nota, etc. Ele se levanta, pega um pedaço da carteira, da madeira e vem em minha direção. Isso é um perigo iminente. Tá na iminência, há uma distância até ele chegar, ele me alcançar, né? Ele tá lá no fundão até ele chegar. Agora, o perigo atual é eu estou diante ali, o cachorro tá na minha frente ali, olha para mim, mostra os dentes e parte para cima de mim. Então, atual, tá ali acontecendo, naquele instante, tá? Isso é perigo atual, tá? Então, precisa ser presente e ter aí um destinatário certo, tá? Olha lá, o famoso perigo iminente que eu acabei de falar, ó. A pergunta é, abrange o iminente? Né? Não, o que prevalece aqui não. O perigo iminente não está abrangido, porque não há previsão legal, né? O legislador só fala em atual. Então não tem como a gente acrescentar o perigo iminente aí no estado de necessidade, né? E o que seria perigo iminente é aquela história, né? É a presença do perigo, ele tem que estar ali, o perigo iminente ele tem uma distância, né, até que ele aconteça. O perigo atual é agora, tá bem ali, instantâneo, tá? Perigo imaginário, né? Perigo imaginário. Então eu faço uma fantasia na minha cabeça de que há de fato um perigo, quando na verdade ele é uma grande fantasia, é imaginário. Eu acreditei que eu estivesse diante de um perigo. Eu acreditei ter ouvido um animal, né? Eu fantasiei uma provável agressão de um animal bravio. Isso é chamado estado de necessidade putativo, que não exclui a ilicitude, tá? Estado de necessidade putativo, que não exclui a ilicitude. Bom, é possível estado de necessidade em crime habitual ou em crime permanente? Nós já estudamos isso, né? Na classificação dos crimes, vocês já estudaram o que é crime habitual. É aquele que para consumação eu preciso de reiteração de conduta, né? A casa de prostituição, por exemplo, o curandeirismo é outro exemplo, ou o crime permanente é aquele cuja consumação se protrai no tempo, tráfico de drogas, extorsão mediante sequestro, porte ilegal de arma, né? Então, olha só, a pergunta é, caberia estado de necessidade nessas situações? Né? Aí a resposta é que, de acordo com a maioria, né, não há o que se falar em estado de necessidade, porque você não tem como falar em perigo atual nessas situações, justamente porque há habitualidade e há permanência. Então não dá para falar em atual, tá? Então não cabe aí nesses casos, belezura? Segundo requisito, situação de perigo
não tenha sido causada pelo agente. Olha só, ele não é o agente provocador. Eu não posso provocar a situação de perigo e depois invocar o estado de necessidade, né? Seria um contrassenso, né? Eu mesmo criei o perigo e aí eu vou, em meu benefício, né? Depois de rechaçar ali o perigo, invocar o estado de necessidade em meu benefício. Então, eu não posso ter sido o causador, né? Olha lá, e aí vem aí, ó, o causador do perigo pode alegar estado de necessidade, né? O causador não pode, seja ele por dolo ou por culpa, ele não pode invocar o estado de necessidade, como prevalece aí na doutrina, tá? Nós temos lá a figura do garantidor no artigo 13, parágrafo 2º, né? O próprio artigo 13, parágrafo 2º, ele diz, olha lá, com o seu comportamento anterior, criou o risco de ocorrência do resultado. Quando eu sou agente provocador, eu não posso invocar o estado de necessidade para me eximir aí da responsabilidade. Eu vou responder na forma do artigo 13, parágrafo 2º C, tá? Belezura? Então, causou, é o provocador do risco, não pode invocar o estado de necessidade. Não pode invocar o estado de necessidade. Estamos bem? Terceiro, olha lá, requisito. O estado de necessidade é para salvar direito próprio ou alheio, próprio ou de terceiro, né? Olha só, estado de necessidade próprio, direito próprio ou terceiro, estado de necessidade alheio. Olha só, bem jurídico próprio, bem jurídico de pessoa, de terceira pessoa, tá? Não há nenhuma necessidade de, para defender a pessoa tem que ter parentesco. Não, você não precisa nem conhecer a pessoa, né? Eu dei o exemplo de uma criança, não precisa nem conhecer, eu posso estar caminhando numa praça, ver uma pessoa ali que tem, há um perigo atual à vida dela, um bem jurídico dela, e para proteger, eu vou lá e executo a conduta prevista no tipo penal. Beleza? Estado de necessidade próprio, estado de necessidade de terceiro, né? Olha lá, bem jurídico legítimo. O preso não pode matar o carcereiro a pretexto de exercício do seu direito à liberdade, né? Seria um absurdo, né? Então, para que eu possa invocar o estado de necessidade, eu tenho que ter legitimidade naquela conduta, né? O presidiário, ele vai, olha, eu acho que a condenação não foi justa, então eu vou invocar aqui o estado de necessidade. Isso não é possível, doutores. Isso não é possível, tá ok? Belezura? Tá ok? Fica parecendo o Bolsonaro. Daqui a pouco o pessoal vai me chamar de Bolsonaro. Para que se possa agir no estado de necessidade de terceiro, é necessária a sua prévia autorização? Não, doutores. Prevalece que não há menor. Imagina, né? A criança, um adulto, uma mulher, um homem, sei lá, está numa situação de perigo atual. Eu vou pegar, olha assim, ó, assina esse termo de anuência aqui, que eu vou praticar uma conduta típica para salvar o seu bem jurídico, né? Não faz o menor sentido isso. Então prevalece, né, que é dispensável qualquer autorização do terceiro, cujo bem jurídico será protegido pela conduta do autor, né? Pela conduta do autor, pela conduta típica do autor, que vai acabar lesando, vai sacrificar algum outro bem jurídico. Inexistência do dever legal de enfrentar o perigo. Inexistência do dever legal de enfrentar o perigo, tá? Olha só, novamente a gente esbarra aqui, ó. Se a pessoa ela tem o dever de enfrentar o perigo, né? Ela é o garantidor, por exemplo, ela não pode, ainda que ela não tenha criado o risco anterior, ela não pode invocar, né, o estado de necessidade quando ela tem o dever de enfrentar o perigo. Então eu tenho, por exemplo, né, corpo de bombeiros aí, que para ingressar numa casa em chamas e salvar a vida da pessoa, ele estava à disposição ali uma outra forma, mas ele prefere, por exemplo, destruir a casa do vizinho para ingressar na casa aí em chamas para salvar. Então veja só, corpo de bombeiro, ele tem uma possibilidade,
né, que não seja destruir o patrimônio do vizinho, mas ele opta por destruir o patrimônio do vizinho, porque é mais fácil, vai dar menos trabalho. Ele não pode invocar o estado de necessidade nesse caso, porque ele tinha o dever de enfrentar as chamas, né, sem causar nenhum tipo de prejuízo a outras pessoas, a não ser que não tivesse outra forma, né? Aí sim, aí não tem como. Mas se há uma opção, aí ele vai poder invocar. Lembrando que o direito não pode exigir condutas heróicas, né? O direito não pode exigir condutas heróicas. Pô, diante de um tsunami, você não pode exigir aí que o bombeiro seja um herói e tal, não sei o que lá, né? E outra coisa, o bombeiro no incêndio somente tinha condição de salvar mais uma pessoa entre dois moradores. O bombeiro pode escolher um deles, né? Obviamente que nessa situação a gente vai ter que analisar o caso concreto e muitas vezes ali o salva-vidas ele não tinha condição mesmo de salvar duas pessoas, é sempre um dilema moral, isso aí está no âmbito da filosofia, mas não dá para imputar a responsabilidade se ficar provado que ele não tinha realmente condições de salvar as duas pessoas, tá? Então não há como levar a discussão para esse âmbito. Discussão sobre a expressão dever legal de enfrentar o perigo, né? Olha só, é uma interpretação extensiva que compreende qualquer espécie de dever jurídico, né? Qualquer espécie, né? Lá, obviamente a gente está falando aqui o dever contratual, mas a gente olha para o garantidor como um todo, né? Então, aqui a interpretação é extensiva, compreende qualquer espécie de dever jurídico. Quando se fala dever legal de enfrentar o perigo, a gente está falando sempre da figura do garantidor do artigo 13, parágrafo 2º, nessas hipóteses. Inevitabilidade do comportamento lesivo é o 5º requisito. Para que se reconheça estado de necessidade, não tinha outra forma, né? Não havia outra forma de salvar ali, não havia outra forma, não se podia exigir outro comportamento, porque não tinha outro meio, né? Então vamos lá, olha só, vamos lá. Eu tenho um touro vindo na minha direção num beco, tá? De um lado eu tenho um portãozinho baixo que eu posso pular. Do outro lado eu tenho um vitrô de uma catedral de Notre-Dame, né? Tá lá, caríssimo, aquele vitrô, né, da Idade Média, etc. Se eu tenho a opção de pular o muro e me salvar do touro, não posso destruir o vitral e depois alegar estado de necessidade. Agora, se eu estou num beco, não tem outra saída, fundo fechado, não tem para onde sair, o vitrô é a única forma de escape, aí sim eu posso destruir o vitrô e alegar o estado de necessidade. Legal, doutores? Então, tem que ser o único meio aí, tá? É o único meio para que eu pudesse agir, não tinha outra possibilidade. Bacana? Inexigibilidade de sacrifício do interesse ameaçado, né? Ou seja, não se podia exigir naquela situação que eu sacrificasse a minha vida em prol do touro, por exemplo, ou que eu sacrificasse a minha vida em prol da vida de outra pessoa. As teorias diferenciador unitária nós já vimos, e aí nós temos que lembrar que aqui a questão do sacrifício é sempre aquele dilema, sacrificar bem jurídico de valor menor ou igual ao protegido, né? Então não se podia exigir o sacrifício nessa situação, né? Não havia o que se exigir da pessoa que ela colocasse em risco a própria vida em detrimento de outra, e aí nós vamos ter que analisar a questão do bem jurídico protegido, o sacrificado, aliás, ser de valor menor ou igual ao protegido, beleza? Então esses são os 6 requisitos objetivos, e aí no plano subjetivo nós temos o quê? Que para o reconhecimento do estado de necessidade deveria haver conhecimento da situação de fato justificante. Conhecimento da situação de fato justificante para que ocorra aí a incidência do estado de necessidade. Ou seja, saber, né, que ele está ali, o agente deve conhecer o perigo,
O agente deve conhecer o perigo. Se ele desconhece o perigo, não há o que se falar em estado de necessidade. Nós, inclusive, vimos isso na aula passada, quando eu dei o exemplo do Asdrubal, que querendo matar o Brederodes, porque a mulher, desconfiado ali da traição da mulher, ele atinge o Brederodes com disparo, depois se evidencia que Brederodes ia explodir uma bomba e matar um monte de gente. Lembra que nós vimos isso? Então, olha só, ele não pode alegar estado de... Na verdade, lá foi uma legítima defesa. Mas aqui a situação que eu quero dizer é o conhecimento da situação justificante. Também no estado de necessidade, né, naquela situação é a legítima defesa, aqui no estado de necessidade, ele tem que conhecer da situação justificante para poder invocar o estado de necessidade, senhores. Então, só molhar o bico aqui. Beleza. Espécies de estado de necessidade. Então, nós temos uma classificação aqui, ó. Quanto à titularidade, estado de necessidade próprio ou estado de necessidade de terceiro. Tá fácil, não tem muito o que explicar aqui. Estado de necessidade próprio, estado de necessidade de terceiro. Quanto ao bem sacrificado, nós também já vimos que o que prevalece no Brasil é o estado de necessidade justificante, quando se sacrifica bem jurídico de igual valor ao protegido ou de menor valor ao protegido. E também a doutrina alemã traz aí o estado de necessidade exculpante, que é quando o bem jurídico sacrificado é de valor maior do que o protegido, e aí no Brasil ocorre uma causa de diminuição de pena, tá? Nós já falamos disso aí um pouquinho atrás aí, tá? Então essas são duas espécies. Quanto ao elemento subjetivo do agente, a gente pode falar em estado de necessidade real e estado de necessidade putativo, né? Então aqui no real há efetivamente um perigo. No estado de necessidade real, há efetivamente um perigo. E no estado de necessidade putativo, é uma imaginação. O estado de necessidade é uma imaginação. Este não exclui a ilicitude. O primeiro, sim. Né? Havendo, de fato, um risco de dano ao bem jurídico, um risco real, nós vamos aplicar o estado de necessidade. Se for imaginário, não vai haver a exclusão da ilicitude caso o agente atue aí, beleza? E a última classificação é quanto ao terceiro que sofre a ofensa. Nós chamamos aquele que vai ter o bem jurídico aí, né? Nós chamamos de estado de necessidade defensivo quando o agente sacrifica bem jurídico do próprio causador do perigo, tá? Então vem para mim, vamos imaginar aqui que o comandante do navio faz uma barbeiragem, o navio bate num iceberg e só sobra o comandante e você, tá? Então, se você tomar dele o colete e matá-lo, ele morrer, o estado de necessidade aqui vai ser defensivo, porque você está atingindo o bem jurídico daquele que causou o estado de perigo, tá? Então, é o estado de necessidade defensivo, é o próprio causador do perigo que vai ter aí o seu bem jurídico, né, perecido, né, nessa situação. Beleza? Já o estado de necessidade agressivo é quando o agente, para defender, né, para se defender, ele vai sacrificar bem jurídico de terceira pessoa, né, de terceiro não causador. Então é possível que para atuar em estado de necessidade eu cause dano a bem jurídico de terceiro, tá? Isso é possível, né? Isso é possível. Tava falando do vaso Ming lá, de repente ele tá bem na porta de entrada, não foi o dono do vaso que causou o risco, mas para eu me salvar do incêndio eu quebro o vaso. Então aqui é chamado de estado de necessidade agressivo, estado de necessidade defensivo, estado de necessidade agressivo. Beleza? Causa de diminuição de pena, já falei passando sobre ela, mas olha lá, quando houver sacrifício de bem jurídico de maior valor ao protegido, o indivíduo vai responder pelo crime, contudo, com uma redução de pena, tá, de 1 a 2 terços.
né? Vai haver uma redução de pena de 1 a 2/3, chamado estado de necessidade exculpante, bem jurídico sacrificado de valor maior ao protegido. Belezura? Estado de necessidade recíproco, né? É aquele do naufrágio lá, quando tem só o colete salva-vida e aí, né? Nós vamos ali um atacar o outro, ambos estão agindo em estado de necessidade para se salvar. O único salva-vidas, existe a luta, ambos, enquanto vivos, estão agindo em estado de necessidade recíproca. Ok? Comunicabilidade aqui, nós não estudamos ainda a teoria do concurso de pessoas, mas quando a gente fala em comunicabilidade, é quando existe a prática da conduta por mais de um agente, né? Então a doutrina diz que o estado de necessidade pode se comunicar a todos eles, né? O estado de necessidade pode se comunicar a todos eles. Só um minutinho, tomar uma água aqui. Dificuldades econômicas. Será que se eu tiver uma mera dificuldade econômica eu posso alegar estado de necessidade? Né? Vem para mim. É muito comum os réus em audiência falar assim, peraí que eu engasguei. Eu estava enfrentando uma dificuldade econômica, por isso que eu furtei. Eu estava enfrentando uma dificuldade econômica, por isso que eu roubei. Né? Vocês acham que cabe, doutores? Ora, se a gente for acolher dificuldade econômica como estado de necessidade, uma parte enorme da população brasileira vai agir em estado de necessidade, né? Milhões de pessoas saem todos os dias, mesmo com dificuldades econômicas, para lutar pela sua sobrevivência de forma lícita, né? Isso não faz sentido. Legal? E a última questão aqui, para que vocês visualizem, furto famélico, né? Isso aí vocês vão estudar no 4º ano, a questão do furto. Furto famélico é o furto para saciar a fome. E aqui vocês têm os requisitos, né? Não se preocupem com isso, vocês vão voltar a estudar isso no 4º ano. Mas tá aí, ó. Para alegar furto famélico, né? Pode alegar desde o quê? De que o fato seja praticado para mitigar a fome, que seja o único recurso do agente, não tem outro jeito para saciar a fome. Aquela pessoa faminta que pega uma maçã na feira, é o único recurso, que haja subtração de coisa capaz de diretamente contornar a emergência, né? O cara não pode furtar uma picanha para depois, né, um pacote, 10 quilos de picanha para, não, eu vou depois comer. Não, é naquele momento para solucionar a emergência e a insuficiência de recursos adquiridos pelo agente com o trabalho ou impossibilidade de trabalhar. Legal? Bacana? Certinho, meus amigos. Então, com isso, nós fechamos o estado de necessidade e até uma próxima oportunidade. Um grande abraço a todos.